Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do Livro do Céu, volume 2, capítulo 29 e capítulo 30, é o estudo 24. O capítulo 29 é de 3 de junho de 1899. Jesus derrama suas amarguras em Luísa. Esta manhã me encontrava num mar de aflição porque Jesus ainda não tinha vindo. Sentia tanta pena que me sentia arrancar o coração. Quando o confessor veio para chamar-me à obediência, porque devia celebrar a Santa Missa, e Jesus, sem fazer-se ver, nem sequer uma sombra, como é seu costume, que quando não vem se faz ver uma mão ou um braço, especialmente quando é dia de receber a comunhão. Como esta manhã, ele mesmo vem purificar-me, preparar-me para o receber a ele mesmo sacramentalmente. E dizia entre mim: Esposo Santo, Jesus amável, por que não vens tu mesmo preparar-me? Como poderei receber-te? Enquanto isso, o tempo chegou. O confessor veio e Jesus sem vir. Que pena dilacerante, quantas lágrimas amargas! O confessor disse-me: Vê-lo-ás na comunhão, e perguntar-lhe-ás, por obediência, o porquê não o quer, o que o quer de ti. Depois da comunhão, vi o meu bom Jesus sempre benigno com esta miserável pecadora. Transportou-me para fora de mim e eu tinha-o nos braços. Era como uma criança, todo aflito. Eu rapidamente comecei a dizer-lhe: Meu menino, único e só bem meu, como é que não vens? Em que te ofendi? O que queres de mim que me faça chorar tanto? Mas no ato de dizer isto, era tanta pena que com tudo o que eu tinha entre meus braços continuava chorando. Mas mesmo antes de terminar de dizer a última palavra, Jesus, aproximando sua boca da minha, derramou as suas amarguras, sem me responder uma só palavra. Quando acabava de verter, eu começava de novo a dizer, mas Jesus, sem me prestar atenção, voltava a verter em mim. Depois disto, sem me responder nada do que eu queria, me disse: Faze-me derramar em ti. De outra maneira, assim como destruí com o granizo outros lugares, assim destruirei os vossos. Por isso, me faz verter, e não pense em outra coisa. Assim, sem me dizer mais nada, acabou. Então, aqui a gente percebe nesse trecho aqui, né, Jesus derrama as suas amarguras em Luísa, essa preocupação dela de estar sempre vendo Jesus, estar sempre ali com ele, visivelmente, sensivelmente. E embora ela pudesse muitas vezes fazer essa experiência de tê-lo sensivelmente quando recebia na comunhão, na Eucaristia, mas de qualquer forma ela estava acostumada nesse processo de, né, de ter ali ele presente com ela na maioria do tempo. Ela ainda estava ainda nesse processo, embora já estava diminuindo as visitas dele, mas ela estava nesse costume. E para ela aquilo, quando ele não vinha, para ela era, como ela fala, né, era dilacerante. Era muito, né, ela ficava afligida, ficava com tanta pena porque ele não vinha, e porque muitas vezes ele próprio fazia essa preparação, purificava ela para poder lá recebê-lo na Eucaristia. Então ela ficava nessa dependência. Então, nesse trecho aqui, dá para perceber que ela estava muito nesse exterior, muito no visível, no sensitivo, no sensível. E Jesus, quando ela recebe na Eucaristia, ele aparece para ela
mas sem falar nada, ele só verte amarguras nela. E quando ela começa a abrir a boca de novo, ele vai e derrama de novo. Então, assim, a gente percebe que ele não quer que ela fale, que ela se cale, que ela ali realmente se ali só faça essa companhia para ele, ali só receba, só compartilhe com ele das amarguras que ele está, né, que ele tá derramando. E que ela realmente esteja ali para ele, não queira falar dela, não queira falar das realidades dela, né, do estado que ela estava, mas que ela estivesse ali fazendo companhia para ele, junto com ele, recebendo do que ele trazia de amarguras e aceitando, conformada e assim, né? Só o simples fato de estar, sim, Senhor, estou aqui. Se o Senhor vier agora, tá bem. Se o Senhor não vier também, tá tudo bem. E quando Ele vem, eu estou aqui para o que o Senhor quiser, para o que a sua vontade quiser dispor de mim. Eis-me aqui e estar disponível para o que ele quer, e não, né, naquela necessidade de desabafo, naquela necessidade de falar, naquela necessidade de, como se Deus não soubesse de tudo, né, como se ele não soubesse como que ela estava, como se ele não estivesse vendo nada disso. Então a gente percebe esse estado tão exterior dela nessa fase de muita exterioridade e ele assim corta ela, né, ela vai falar, ele corta ela ali e derrama as amarguras. Então, e ela assim fica muito, né, nela, muito voltada nela, ela ainda está se vendo muito, se olha muito. E aí a única coisa que ele fala, né, no finalzinho é que, né, faz-me derramar em ti, de outra maneira, assim como destruir outros lugares com granizo, eu vou destruir o lugar, né, o seu lugar aí também. E assim, faz-me, né? Então, esteja disponível, aceite, não queira se ver, não queira se olhar, não queira se considerar, não queira para você, só, né, só esteja para mim, só seja para mim, só esteja disponível para mim. Então, ter essa compreensão, né, nesse relacionamento com Deus é importantíssimo, de sempre vê-lo e sempre buscar o que Deus quer, o que Deus está fazendo, a sua necessidade, o fazer dele né, e a nossa parte que de criatura mesmo deixar nas mãos dele, entregue, porque ele sabe do que a gente precisa, ele sabe do que a gente necessita, ele sabe o que que o nosso coração quer lá no fundo, ele sabe de tudo isso. Nós não precisamos né, estar falando, ah, Senhor, eu estou assim, ah, eu estou assado, ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Claro que essa comunicação é importante, mas mais importante do que isso, do que a criatura estar se apresentando, se colocando, querendo querer convencer a Deus da sua necessidade, é realmente se colocar à disposição do querer dele e deixar que ele faça, que ele age. Então, vejo que é importante nesse texto meditarmos a respeito disso, né? De estar disponível para Deus. No capítulo 30, é de 5 de junho de 1899, Luísa reza com Jesus. Continua ainda o estado de aniquilação, mas tal ponto que não ousava dizer uma palavra ao meu amado Jesus. Mas esta manhã, Jesus, tendo compaixão de meu miserável estado, ele mesmo quis aliviar-me. E eis que, enquanto me fez ver, eu me sentia toda aniquilada e envergonhada diante dele. Jesus aproximou-se de mim, mas tão intimamente que me parecia que ele estava em mim e eu nele, e me disse: Minha filha amada, que tens que estás tão aflita? Diz-me tudo, que te contentarei e remediarei tudo. Mas, como continuava a ver-me a mim mesma, como disse no dia anterior, então, vendo-me tão mal, nem sequer ousei dizer-lhe nada. Mas Jesus replicou: Logo, logo, diga o que quer, não demore. Vendo-me quase forçada e rompendo em abundante pranto, lhe disse: Jesus Santo, como queres que não esteja afligida? Depois de tantas graças, não devia ser tão má. E às vezes, até as obras boas que busco fazer, nas mesmas orações, misturo tantos defeitos e imperfeições que eu mesma sinto horror. O que será de você que é tão perfeito e santo? E além disso,
o escassíssimo sofrer em comparação com o de antes, sua grande demora em vir, tudo me diz claramente que meus pecados, minhas grandes ingratidões são a causa, e que você, zangado comigo, me nega também o pão cotidiano, que você concede a todos, geralmente, como é a cruz. Assim que depois permitirá como me abandonar de todo. Terminará com me abandonar de todo. Pode dar-se talvez maior aflição que esta? Jesus, compadecendo-me toda, me apertou ao seu coração e me disse: Não temas, esta manhã faremos as coisas juntos. Assim eu suprirei as tuas. Então me pareceu que Jesus continha uma fonte de água e outra de sangue em seu peito. E nessas duas fontes tem submergido minha alma, primeiro na água e depois no sangue. Quem pode dizer como minha alma ficou purificada e embelezada? Depois nos pusemos a rezar juntos, recitando 3 Glória ao Pai. E isto me disse que o fazia para suprir as minhas orações e adorações à majestade de Deus. Oh, como era belo e comovedor o rezar junto com Jesus. Depois disto, Jesus me disse: Não te aflija, não, não sofrer. Queres tu antecipar a hora designada por mim? Meu agir não é apressado, mas tudo a seu tempo. Cumpriremos cada coisa, mas a seu devido tempo. Depois, por um fato todo providencial inesperadamente, tendo saído o viático da igreja para ir a outros enfermos, recebi também eu a comunhão. Quem pode dizer tudo o que aconteceu entre Jesus e eu? Os beijos, as carícias que Jesus me fazia? É impossível poder dizer tudo. Parecia-me que depois da comunhão via a sagrada partícula, e agora via na partícula a boca de Jesus, agora os olhos, agora uma mão, e depois fez-se ver-se todo ele. Transportou-me para fora de mim mesma, e agora encontrava-me na abóbada dos céus, e agora encontrava-me sobre a terra, no meio dos homens, mas sempre junto com Jesus. E ele de vez em quando ia repetindo: Oh, como és bela, minha amada! Se tu soubesses quanto te amo! E tu, quanto me amas? Ao ouvir-me dizer estas palavras, senti tal confusão que me sentia morrer. Mas tudo isso tive a coragem de lhe dizer: Meu Jesus, belo, sim, amo-te muito. E tu, se verdadeiramente me amas tanto, diz-me também. Tu perdoas-me por todo o mal que fiz? E também concede-me o sofrer. E Jesus, sim, perdoo-te e quero-te contentar com derramar em abundância as minhas amarguras em ti. Assim Jesus derramou suas amarguras. Parecia-me que tinha uma fonte de amargura em seu coração, recebidas pelas ofensas dos homens, e a maior parte derramava em mim. Depois Jesus me disse: Diz-me, que mais queres? E eu: Jesus Santo, confio-te o meu confessor. Santifica-me e dá-lhe também a saúde do corpo. E além disso, é vontade tua que venha este sacerdote? E Jesus: Sim. E eu: Se fosse a tua vontade, falo-ias bem. E ele: Fique quieta, não queira investigar muito meus julgamentos. E nesse mesmo instante me fazia ver a melhora da saúde do corpo e a santidade da alma do confessor. E acrescentou: Tu queres ser apressada, mas eu faço tudo a seu tempo. Depois confiei-lhe as pessoas que me pertencem e pedi pelos pecadores, dizendo a Jesus: Oh, quanto desejo que o meu corpo se reproduzisse em pequeníssimos pedaços, desde que os pecadores se convertessem. E beijei a testa, os olhos, o rosto, a boca de Jesus, fazendo várias adorações e reparos pelas ofensas que lhe faziam os pecadores. Oh, como estava contente! Jesus e eu também.
Depois, fazendo-me prometer por Jesus que não voltaria a me deitar, voltei em mim mesma e assim terminou. Então, nesse outro trecho do volume do, do capítulo 30, a Luísa reza, né? Ela narra esse momento em que Jesus está com ela. Mas o que é interessante a gente reconhecer aqui, que nesse capítulo, que é o capítulo seguinte, de onde ela se lamentava, estava se vendo muito, aqui ela reconhece isso, que ela se via, né? Ela estava se vendo. Então, né, nesse estado de aniquilamento, ela teve até vergonha, né, de Jesus, porque ela estava se vendo, né? Tinha essa complacência de si. E Jesus, tão bondoso, meu Deus, que Deus é esse, né? Que mesmo ali com a limitação, com a cabeça dura, com a lerdeza da criatura, ele está ali, amoroso, benigno, complacente mesmo, e ali junto com a criatura, ainda vem né, dizendo para ela, né, minha filha amada, que tens que estás tão aflita, diz-me tudo o que contentarei e remediarei tudo, quer dizer, ele já sabe de tudo, né, mas ele quer ali essa correspondência, essa comunicação, e ele vem todo amável, nossa, é tão, né, bom assim, né, saber que Deus, ele mesmo, a gente não merecendo, mesmo a gente sendo cabeça dura, ele é tão santo, tão amável, tão perfeito, que mesmo assim, mesmo nas nossas limitações e miséria, ele vem para nos atender e nos escuta. Claro que, como no outro trecho anterior, ele, né, pedia, não deixava ela falar, mas porque ela estava muito centrada em si, né? Mas aqui, já nessa sequência, ela já reconhece que ela estava nesse defeito de se ver. E aí ele vem para contentar ela, vem para estar junto, vem para suprir as necessidades dela, fica ali com ela, continua junto com ela, passeia junto com ela na abóbada do céu, sobre a terra, no meio das criaturas, reza junto com ela, né, como é o título desse capítulo, né, reza junto. Então é importante isso, né, ele está junto, ele está presente. E aí ela começa a fazer as perguntas de novo e ela pede para ele em relação ao confessor e ele fala para ela não se apressar, que, né, ele tudo na verdade tá dentro da vontade dele e tudo tem um tempo e Deus tem o controle do tempo. O tempo não foge ao controle de Deus, tudo está sob seu domínio. E para ela não ser apressada, né, não se apressar com nada, inclusive com as vindas dele, né, não ter essa pressa, né, para vir logo. Não, ele vem quando ele quiser. Ele faz o que ele quiser na hora que ele quiser. Então a alma tem que ter essa, né, essa confiança de que ele ele está fazendo, ele está agindo, que ele não está dormindo, ele não está descansando, ele não entregou o mundo, deixou o mundo por conta própria. Deus está no comando e no controle de tudo. E claro que o ser humano está fazendo as coisas. Muita coisa o ser humano está fazendo fora da ordem. E Deus está deixando, Deus está permitindo, mas isso não significa que ele não está vendo, que ele não está no controle, que o poder não está nas mãos dele. Está tudo na mão dele. Amém, Fiat.